que se sabe sobre a farra das ONGs? Série de reportagens do UOL, o Rubem Berta vem trabalhando, o resultado de um trabalho de investigação de 6 meses. Essa série Farra das ONGs revela fortes indícios de desvios de recursos públicos por meio de laranjas. E aí tem superfaturamento, pagamentos para servidores que nem existem de fato. E o Rubem Berta tem esse trabalho especial em UOL Prime e vai dividir com o nosso público aqui do UOL News também. Berta, bem-vindo, boa noite, meu amigo. O que você pode contar dessa apuração? Parabéns pelo trabalho. Olá, boa noite, Diego, boa noite, Sakamoto, todos que nos ouvem. Enfim, tivemos uma novidade importante aí essa semana. Já venho trabalhando nessas reportagens há alguns meses, e agora houve um relatório, né, por parte da Unirio, que a Unirio é um dos órgãos que contratam, enfim, fazem parcerias com essas ONGs, e meio que confirmando, né, ainda que tenha sido uma análise parcial, confirmando os indícios de desvio de recursos que eu já venho apontando aí nessa série de reportagens desde agosto, né? Então, só num pequeno grupo aí de projetos já foram detectados aí fortes indícios de mau uso de recursos públicos em torno de 11 milhões de reais, né? E aí a gente tem altos pagamentos por insumos aí que não foram, cuja comprovação do uso não foi efetivamente feita, né? Enfim, tem exemplos como kits de boxe que custaram mais de 600 mil reais e na prática você não tinha o projeto, não tinha a modalidade boxe do projeto, você tem 3 milhões para seminários que efetivamente não se comprovou a realização. Então, tudo que eu venho mostrando aí já há alguns meses, agora a Unirio, que é um dos órgãos parceiros aí dessas ONGs, começa a comprovar, né? Então, a gente já tem aí um passo importante nessa investigação, enfim, a comprovação, né, desse trabalho que eu venho fazendo há algum tempo. Pois é, e a reportagem traz gráficos que mostram, né, números e tudo mais, bem interessante. Fala, Sakamoto. Antes de mais nada, parabéns pro Rubem pela série de reportagens, né? Eu até tinha escrito agora de manhã sobre isso, né? Que, Diego, o desvio de milhões do Rio de Janeiro é um convite para a Polícia Federal e para o Tribunal de Contas da União de investigarem o Congresso. Porque esse relatório da Unirio, ele apenas resvala naquilo, inclusive, que a série de reportagens do Rubem mostrou. Estamos falando de um prejuízo de 11 milhões, mas foram 12 projetos auditados, mas no total você teve entre 2021 e 2023, né, pelas apurações do UOL, 66 projetos e tivemos 7 organizações recebendo quase meio bilhão, de bola, né? Bilhão de reais através de emendas de 33 parlamentares, né? E aí a pergunta, né? Como envolve recursos destinados por Brasília, a Polícia Federal e o TCU têm a obrigação de irem a fundo para entender se os parlamentares não tinham ideia do que acontecia com o cascalho por eles enviado para o Rio de Janeiro, ou se eles estavam metendo no bolso um dízimo, 10%, sei lá, né, desse total que tinha um esquema de devolver para alguns deles. Então, precisa ter uma investigação para saber, porque esse envio foi um envio em massa, foi um envio maciço, né? No mínimo, para finalizar, o Supremo Tribunal Federal ele está corretíssimo, o ministro Flávio Dino, em aumentar em forçar o Congresso Nacional, em cobrar o Congresso Nacional para aumentar os instrumentos de transparência, de controle, de fiscalização sobre emendas parlamentares, né? No limite, né? Se descoberta a participação de congressistas, inclusive nesse esquema, né? É um bom motivo para o STF caçar, né? Quer dizer, mandar para prisão e o próprio Congresso Nacional caçar mandato, né? Só que é isso, Diego. Você tem muita emenda que tem zero de transparência que é enviada, as emendas PIX, por exemplo, que é enviada para as prefeituras. Acontece o quê? Agora a gente tem um vislumbre disso pela série de reportagens. Eu não estou falando que foram emendas PIX, estou falando que emendas PIX que não tem transparência e essa falta de transparência impede o controle da coisa pública.